Olá pessoal, estamos de volta, dessa vez para concluir o elemento da caixa d'água. Nós vamos aqui para o nosso arquivo. Nós temos aqui, apesar da gente já ter levantado essas paredes aqui, a gente precisa dar uma verificada agora nos cortes para poder posicionar as lajes dessa parede, tá? Observando aqui o arquivo de corte, né, que mostra esse detalhe, vejamos que nós temos duas lajes, né? Uma aqui no nível do reservatório e outra laje que é a laje impermeabilizada que vai ficar no nível da tampa, né? Nós podemos observar esses dois níveis, né, aqui do lado, reservatório e tampa. A laje que nós vamos colocar no nível do reservatório vai ser igual às outras lajes que a gente já vem utilizando, tá? Essa vai ser uma laje de concreto normal, e aqui em cima no nível da tampa nós vamos colocar uma laje impermeabilizada. Como podemos ver aqui, nós temos um problema aqui para resolver, porque durante as nossas aulas nós resolvemos alterar a espessura da laje. E aí a gente vai ter que fazer um ajuste aqui na espessura dessa laje, que é a laje impermeabilizada, certo? Então nós vamos agora, vamos para o nível do reservatório, tá? De piso, que é isso aqui. E vamos colocar a primeira laje. Vou colocar aqui cores consistentes e nível alto, que é para a gente poder ver a alma da parede, né? O núcleo da parede, porque a gente já sabe que a gente precisa disso para posicionar a laje. Vamos vir aqui em arquitetura, piso, e vamos usar a opção. Então a laje que nós vamos utilizar é a mesma que a gente vem utilizando, que é essa aqui, 15 centímetros concreto. Nós vamos utilizar aqui a opção selecionar linhas, tá? A gente sabe que a laje a gente tem colocado por essa linha, né, de fora da face do osso da parede até onde se encontra o limite entre a alvenaria e o acabamento, o reboco, né? Vamos aqui fazer o acabamento nos 4 cantos. Vamos zerar essa altura de deslocamento, tá? Para ele ficar alinhado com o nível. E vamos fechar. Vamos dar uma olhada no corte e ver se a coisa ficou como a gente espera, né? Que é exatamente isso que a gente está fazendo aqui, tá? Se a gente verificar o corte transversal do arquivo modelo, é exatamente o que a gente precisa. O nível do reservatório, eu inclusive exibi esses níveis que normalmente eu deixo ocultado, e para que a gente entenda o que foi feito, tá? Voltando agora para o nosso corte, vamos inserir a nossa laje, né, impermeabilizada no nível da tampa. Vamos aqui para a planta de piso, tampa. Nesse caso, vai acontecer, nós não estamos vendo porque essa parede ela não está indo acima, né, no limite. Então, como ela não está conectada em um nível superior, a gente não vai poder ver a linha aqui, tá? Então, nós temos duas situações. Nós podemos usar o nível do reservatório, tá, para posicionar a nossa laje. Lembrando que a gente vai usar um deslocamento para esse piso não ficar, essa laje não ficar sobrepondo a que a gente já colocou. E depois a gente muda o nível, tá? Isso simplesmente para evitar que eu use o recurso de subjacência, já que a gente precisa de ver o nível, o núcleo da parede. Então vamos aqui, vamos piso. Vamos escolher aqui a laje impermeabilizada, que é essa de 20 centímetros, tá? Eu já vou colocar aqui um método de deslocamento para evitar essa sobreposição. E novamente vou fazer o mesmo processo, tá, que eu fiz anteriormente.
Lembrando que quando para a gente fazer a rotação, né, a mudança de alvo de seleção, é só ir pressionando a tecla Tab, tá, até encontrar a linha correta, tá? E vamos... antes de fechar, eu já posso inclusive mudar o nível aqui, tá? Posso colocar a tampa, virar nível, ou seja, não é necessário eu alterar o deslocamento. Vamos pressionar OK. Não vamos anexar e vamos para o corte para ver se a coisa foi feita conforme a gente estava esperando. Então, foi feito. Aqui nós temos uma decisão para tomar, tá? Aqui das duas uma, ou eu altero a espessura dessa minha laje, ou eu desloco essa minha laje, tá? Como não é lógico a gente trabalhar com lajes mais finas, né, em determinados locais por conta do revestimento de permeabilização, o que é comum é a gente adicionar o revestimento de permeabilização, então a gente vai deslocar isso aqui 5 centímetros para cima, tá? Então o que acontece é que o nível de permeabilização, o acabamento, né, o revestimento, ele vai acontecer para cima da laje, tá? Então a gente tem aqui essa situação. Nós vamos ver mais adiante que quando a gente estiver gerando os cortes, a gente vai precisar fazer ajustes em espessuras de parede, espessura de laje e assim por diante. Quando a gente começar a fazer isso, a gente também vai fazer as uniões dos elementos, tanto de laje, paredes, soleiras e tudo mais, tá? Por enquanto vamos concluir aqui. Olhando o nosso corte, a gente vê que temos 30 centímetros ainda para cima, né? Uma pequena platibanda. Então, para evitar que a gente crie um outro nível para isso, basta eu selecionar as paredes aqui, né? E alterar aqui o deslocamento superior para 30 centímetros, 0,30, e ele subiu. Vou fazer a mesma coisa do outro lado. A gente só fez duas paredes, a gente precisa fazer nas 4, né? Na vista 3D, é possível a gente ter acesso a outra parede, tá? Do outro lado, fazer a mesma coisa. Eu posso usar o Tab, caso eu não esteja aqui, ó. Posso selecionar e 30. E do outro lado, como o meu cursor só está conseguindo selecionar a laje, eu posso vir com o Tab e mudar o foco da seleção e alterar aqui para 30 também. Então, com isso eu consigo aí a altura que eu preciso, né? Olhando para o corte aqui, agora nós temos é necessário. Nós temos uma diferença aqui do desenho, né? A gente só vai entender direito quando a gente começar também a colocar todos os forros, né? E colocar os cortes nos mesmos locais, tá? E caso haja alguma diferença significativa, a gente vai fazendo as correções, né? Como é o caso aqui dos forros que não estão no local e dessa parede aqui. Bom, eu estou verificando aqui que nós temos uma diferença, na verdade, entre essas duas lajes, né? Mas isso se deve ao fato do corte não ser o mesmo. Deixa eu verificar aqui. Tá. Aqui, por exemplo, ó, nesse corte a gente entende bem o que foi que aconteceu aqui de diferente. Veja que essa parede entre os dois banheiros, ela vai até no alcance, né? Até o nível da laje superior. Então nós vamos fazer essa correção aqui. Isso aqui basta eu conectar aqui na nível do reservatório, tá? Ele já vai colar direitinho lá. Eu posso tanto recuar essa parede para ela ficar aqui embaixo, quanto posso usar a opção de unir, tá? A própria união, ela faz esse conserto, né? Considerando aí a hierarquia dos elementos, né? Tanto estrutural quanto de vedação. Então,
Tem algumas coisas que também vamos consertar quando a gente estiver gerando os cortes, mas nós não vamos fazer agora, tá? Então, de imediato, o que eu preciso dizer é que eu acho que a gente já concluiu a nossa modelagem, tá? Para começar a inserir os forros, eu vou verificar aqui. Nós temos aqui um nível para forro, tá? Eu vejo inclusive que a gente já começou a colocar, a gente já inseriu alguns forros. Nós vamos aqui então dar uma verificada onde é que não tem forro. Deixa eu gerar aqui uma caixa de corte para a gente dar uma verificada nisso. Eu vou usar inclusive essa caixa de corte para monitorar os forros que a gente não tem, tá? Nós não colocamos o forro aqui, veja que aqui eu tenho forro, mas aqui na garagem nós não temos forro. Então eu vou aqui para planta de piso, onde eu tenho forro, tá? E aqui eu vou colocar forro, arquitetura, forro. Nós já temos aqui, ó, o forro padrão, forro de gesso 3 centímetros. Basta eu colocar, eu posso efetuar, fazer o croquis, eu posso usar o forro automático, tá? Quando eu seleciono o forro automático, ele identifica, ó, quando eu movo o mouse para o espaço, ele já identifica com essa linha coral o espaço. Para isso é preciso a gente ter paredes delimitando o espaço, tá? Então eu vou clicar aqui, vou deixar a altura de deslocamento 0, já que a gente tem um nível adequado para isso. Vamos voltar aqui para o 3D e veja que o forro já foi colocado. Vamos avançar aqui com o nosso... eu devo lembrar, pessoal, que eu estou fazendo isso usando essa caixa de corte porque eu sei que eu já coloquei alguns forros e não me lembro quais são os forros, tá? Mas caso a gente não tivesse colocado nenhum forro, então bastava ir para essa planta de forro e sair clicando em todos os ambientes, tá? Por que eu não vou fazer isso? Porque se eu fizer isso em ambientes que já tem o forro, então ele vai sobrepor, tá? Ele vai colocar um forro em cima do outro, eu não quero isso. Vou aqui colocar um forro então também no terraço, tá? Eu imagino que ele não está identificando a parede, tá? Então aqui a gente vai ter que usar uma outra estratégia, tá? Nós vamos usar aqui térreo. No caso do terraço, como forro automático eu não vou poder colocar, eu vou usar a opção efetuar por croquis, tá? Então eu vou clicar aqui e vou usar, vamos ver agora o 3D, para ver se o forro foi colocado no mesmo espaço. Então veja que ele está distorcendo aqui com os elementos de parede, né, que seria as nossas vigas. Então vamos avançar mais e ver que, ó, nós temos forro aqui já no hall. Aqui, como é o espaço externo, né, o espaço do jardim, nós não vamos colocar, mas aqui na área de serviço nós estamos precisando. Então vamos lá para a área de serviço e vamos colocar o forro aqui também, tá? Vamos avançar mais um pouco. Nós já temos forro aqui nesses espaços e nesse aqui também. Então, pelo que eu vi, a gente concluiu a inserção dos forros. Vou tirar a caixa de corte aqui, basta desmarcar aqui em propriedades e voltamos ao nosso modelo. Como vocês bem sabem, eu já tenho uma aula gravada, uma videoaula de como inserir os objetos de ambientação, né? Instalação dos mobiliários, né, das bancadas, da parte dos banheiros. Então eu vou avançar esse modelo até esse ponto para a gente poder seguir adiante com a questão da geração das listas de corte, tudo bem?